Os reis da terra, diz o texto, se prostituíram e os habitantes se embriagaram com o vinho da grande prostituta. Isso significa que eles se renderam a este espírito que age sobre o mundo, em parceria com a besta, o anticristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é apresentada na Bíblia como uma mulher, a noiva de Cristo. Os reis e os habitantes da terra deveriam se relacionar com a igreja, com o noivo. Entretanto, eles escolheram se relacionar com essa mulher do texto bíblico, referindo a este sistema. E como eu disse, por isso é tratada como uma meretriz, porque ela impede que as pessoas se relacionem com a igreja de Cristo e através da igreja com o noivo Jesus Cristo. Então, ela se oferece ao mundo para estar no lugar da igreja de Jesus Cristo. Ela faz oposição à igreja de Cristo. No capítulo 18, nós encontramos uma palavra de alerta para nós cristãos. Apocalipse, capítulo 18, verso 4 e 5. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Deus está dizendo para mim, para você, para a igreja, para nós, que devemos sair deste meio, devemos sair do poder regido por este espírito sobre o mundo, para que não participemos dos seus pecados. E desta forma, ele diz, para que as pragas que vão cair sobre ela não cheguem a nós, não nos atinjam. Lembro a vocês que no domingo passado nós falamos a respeito disso, a ira de Deus que vai vir sobre aqueles que ficarem, sobre aqueles que não fazem parte da igreja, que receberam a marca da besta. E Deus está alertando então, nesse momento, a igreja para que se afaste, para que saia. E eu sei que não é fácil sair da Babilônia. Não é uma questão simplesmente de mudar de cidade. Se eu sair de Itapevi para Carapicuíba, eu estou ainda vivendo debaixo de um sistema. Se eu sair daqui e for lá para Miami, eu também estou vivendo debaixo desse sistema. Enfim, para qualquer lugar que você for, não é uma questão de mudar de cidade, pois todas as cidades estão dominadas pelo espírito do anticristo. Todos os lugares estão se embriagando no vinho da grande prostituta. E não é só uma questão de mudar de emprego também, ou mesmo de uma igreja. Pessoas que estão numa igreja onde é claramente, vamos dizer assim, visto o espírito do anticristo, eu vou mudar de igreja. Não é isso, não é só isso, porque isso não resolve. Não é uma questão de eu estar neste local, o espírito do anticristo está agindo aqui, aí eu venho. Não, porque isso está sobre o mundo que nós vivemos. Nós precisamos viver em meio a este espírito. E Jesus falou o seguinte: eu oro não para que vocês sejam retirados do mundo, mas para que vocês não sejam tomados pelo mal deste mundo. Não se deixem contaminar por este mundo. Nós precisamos ser sal e luz neste mundo. Então nós precisamos viver em meio a esta realidade, sem nos deixarmos ser dominados por esta cultura que rege sobre este mundo. Precisamos viver neste mundo como cordeiros,
para que este espírito não nos domine. E isso nós precisamos aprender. Não podemos deixar de trabalhar. Então não tem como você dizer, não, eu vou sair seguindo a palavra que está lá em Apocalipse, eu não vou mais trabalhar. Não tem como você deixar de trabalhar. Não podemos deixar de congregarmos aqui como igreja. Mas nós precisamos fazer isso sem competirmos uns com os outros. Este é o espírito do anticristo. Sem tentarmos usurpar o lugar que não nos pertence. Este é o espírito do anticristo. Sem cobiçarmos os prazeres deste mundo, sem usarmos de recursos sutis para mantermos a arrecadação de nossas igrejas, sem manipularmos a culpa e o sagrado, escravizando assim os fiéis. Nós precisamos nos distinguir deste espírito que atua lá fora, deste espírito que rege este mundo, um espírito competitivo, um espírito onde o mais forte tenta atropelar o mais fraco. Na igreja é tudo o inverso, o mais forte sustenta o mais fraco e o ajuda a crescer. Na igreja, aquele que se diz cheio de honra, não senta no primeiro lugar, ele dá o lugar para aquele que tem menos honra. Na igreja de Cristo, quando alguém te afronta, você dá a outra face. E dar a outra face não significa que a pessoa te deu um tapa, né, do seu lado direito, e você vira para ela e fala, agora dá um do lado esquerdo. Não é essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é não revidar. Não revidar. Por isso ele está dizendo, se alguém te fizer andar 1 milha, ele diz o quê? Ande 2, tenha disposição de fazer além. Se alguém te tomar uma túnica, ele diz, dê a outra também. O espírito lá do anticristo vai trazer para você a ideia de vingança, a ideia de você descontar. Eu não levo desaforo para casa. O espírito de Cristo é totalmente diferente. Aprenda a ser cordeiro. Nós precisamos então sair, é isso que Jesus está falando para nós, desta cultura que está regendo este mundo. Precisamos ser sal e luz, precisamos viver um cristianismo genuíno.